Mas a de estudo volta aqui ao Urocentro, com umas perguntas que deram muito certo, feitos pelos nossos internautas, ao doutor Giuseppe Figliolo. Dessa vez, quem vai responder é doutor Ítalo Cortez. Muito obrigada, o senhor está aqui e vamos às perguntas. Olá, Mazé, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar podendo levar um pouco do conhecimento para o teu telespectador e até para os teus internautas também. Espero ser claro aí nas respostas que eles têm de dúvidas. Pois é, são umas coisas são até bacana que às vezes até eu não sabia, queria saber e tal. Vamos lá, a primeira é uma bem básica, né? Com que frequência preciso ir ao urologista? Bem, então a urologia ela é uma especialidade como outra qualquer e que precisa ser sempre visitado. Existe uma, vamos dizer assim, até um tabu e um conceito de que o urologista só precisa ser visitado após os 40 anos e que o urologista ele só consulta homens. Na realidade, não é verdade. O urologista consulta mulheres também, consulta crianças. Então, as crianças, desde o nascimento, avaliadas pelos pediatras, elas precisam ser encaminhadas para o urologista porque tem diversas patologias, diversas doenças que acometem as crianças. Um exemplo, a fimose. E a fimose acontece logo aos 2 anos, ao nascimento e até aos 2, 3 anos de idade. Então, qual é a nossa orientação com relação à periodicidade de consultas? É que essas consultas sejam anuais, né? Desde que o pediatra encaminhe a criança para o urologista e depois, na adolescência e na idade de adulto, tanto homem como mulher, que a gente consegue detectar a presença de cálculos renais, que são as pedras nos rins, os problemas de infecção urinária de repetição, as cistites de lua de mel. Quer dizer, o urologista não é só para homem, que às vezes todo mundo, muita gente pensa isso. Não, o urologista atende homem, mulher e atende as crianças e os idosos também. Bom, como é que é de fato realizado o exame de próstata? É um exame que assusta, né? É um exame que fica todo mundo com medo já, né? O que ele vai responder? Já chega no consultório olhando para a mão do urologista para ver o tamanho do dedo, né? Mas é o melhor, né? É o mais... Na realidade, eles se complementam. Né? Então, assim, como é que é feito esse exame hoje? Como é que é preconizada a avaliação do paciente que tem hoje 40 ou 45 anos de idade e precisa fazer avaliação? Não é só um exame. Então, hoje, eu diria até que são 4 exames básicos que vão ajudar a fazer o diagnóstico do câncer de próstata ou de um crescimento benigno da próstata. Que exames seriam esses? Então, é um exame de sangue, onde fala, o nome dele específico é PSA. A próstata produz um antígeno e ela joga na corrente sanguínea. Então, exame de sangue, é o PSA. É um exame de ultrassonografia, que é um aparelhinho que se passa sobre a barriga para ver o tamanho da próstata, a quantidade de urina que está ficando dentro da bexiga. O exame de toque retal, que talvez seja esse o objetivo da pergunta maior. O toque ele é realizado com a colocação do dedo. É claro que o urologista explica como vai ser feito isso para o paciente. Né, faz uso de uma luva, de uma xilocaína, que é um anestésico tópico, ou vaselina para não machucar o paciente. E o objetivo principal do urologista é ver a consistência da próstata. Se essa próstata ela é endurecida, se a próstata é uma próstata mole, se ela tem um caroço lá dentro, um nódulo, e que precise fazer biópsia. Né? E então, o exame é isso, né? Esse tem é o exame. Esses 3 passos. Tem esses 3. E mais um, né? Eu complementaria ainda mais com um exame chamado fluxometria, que é um exame onde o homem, depois dos 40 anos, ele urina em um dispositivo que é conectado num computador, que a gente vai ver o fluxo e a pressão da urina desse homem para saber se ele está obstruído ou não. Então, são 4 exames básicos, né? Na sequência, a pessoa pergunta como se detecta o câncer de próstata. Existe algum sinal sem fazer o exame? Normalmente não. O câncer é uma doença silenciosa, né? Então ele não apresenta sinais e sintomas precoces. Então é por isso que tem que vir antes como preventivo no urologista. Como é que se detecta? Quem confirma o diagnóstico de câncer é um exame chamado biópsia de próstata. Tá? E nós aqui na Urocentro fazemos a biópsia de próstata uma vez indicada pelo urologista.
Tá? As indicações são presença de nódulos na próstata ou um PSA muito elevado, que é o exame de sangue. Quer dizer, a verdade é que tem que vir mesmo, né? Não adianta fazer o pré-periódica. Né? Exatamente. Doutor Ítalo, produtos vendidos em sites para alongar o pênis funcionam de verdade ou é mito? Na realidade, assim, eu considero como um mito, tá? Existe espaço para alongador peniano? Existe, mas muito restrito, tá? O pênis, ele tem uma conformação de acordo com a anatomia do paciente. Se é um paciente grande, normalmente tem um pênis um pouco maior. Se é um paciente pequeno, tem normalmente um pênis menor. E isso varia muito da região que o paciente é. Então, a gente sabe que os africanos, os negros, eles têm pênis mais avantajados do que, por exemplo, os japoneses. E existe uma média de tamanho de pênis. O que não pode, e que eu acho errado, é esse uso dos alongadores vendidos de uma maneira fácil na internet, porque termina machucando o homem. Tá? Pode dar um problema, não é? Pode dar vários problemas, né? A gente já viu aí, por exemplo, o alongador ele puxar a pele e fazer uma lesão no pênis do paciente. Então existe um desgarramento da pele, fazendo uma fissura, fazendo um corte no pênis. Isso é muito ruim. Então, o melhor a fazer é perguntar do seu médico se vale a pena usar ou não, mostrar o que está querendo. Sim. Hoje tem dois lugares, duas doenças que eu diria para vocês assim, que o alongamento ele tem um espaço para ser utilizado. É pós a cirurgia de câncer de próstata, onde você quer prevenir um encurtamento do pênis, que isso existe, e tem estudos comprovando que ajudam, e para o tratamento da doença de Peyronie, que é uma tortuosidade do pênis. Também existe esse espaço para fazer o tratamento com alongador peniano. Que é o pênis que fica torto. Fica torto. Fica torto e aí a operação... Isso, a cirurgia corrige a tortuosidade, né? E o alongador ele vai fazer com que não tenha um encurtamento. Ele não vai alongar o tamanho do pênis maior do que já era. Ele vai prevenir que o pênis encurte. Esse é o objetivo principal. Certo. A fimose é um grave problema? Tem muita gente que tem medo principalmente o adolescente, né? Que não faz fimose, não fez, né, quando pequeno, na hora da primeira relação. E tem gente que continua com isso, não faz a fimose e continua com problemas com aquela pele que sobra, que dói e tal. É um problema? É um problema, não é uma coisa grave, tá? Eu acho que tem que deixar claro que assim, o urologista consegue corrigir isso de uma maneira relativamente tranquila. É uma cirurgia que não é uma cirurgia longa e de alta complexidade. O que a fimose pode tornar no futuro um problema grave? Hoje a gente sabe que o câncer de pênis ele tem dois fatores que são chamados de fatores etiológicos. As duas principais causas do câncer de pênis é a fimose e o HPV, que é o vírus. Né? Então, a fimose ela precisa ser corrigida. Então, se você tem a fimose, não postergue. Não deixe seu filho chegar na idade adulta para depois operar. Né? O ideal é, se não corrigiu ele só com o tratamento clínico, com uso de pomada, que você faça o tratamento cirúrgico de uma vez. Porque dizem que aquela pele é um grande depósito de bactérias, de sujeira, inclusive. Exatamente. O pênis do homem ele produz aquela secreção que nós chamamos tecnicamente de esmegma, né? Que é como se fosse um sebo, uma secreção que fica ao redor da pele, entre a glande, que é a cabeça do pênis, e a pele. Então, isso daí é um dos fatores predisponentes que pode levar ao câncer de próstata junto com a fimose. Então, o melhor é tratar. Certo. Essa outra aqui diz assim, essa pessoa. Com o passar do tempo, meu interesse pelo sexo diminuiu. Isso é um grave problema? Como devo tratar? Mano, bora ver a resposta. Bem, isso daí é uma coisa que acontece, né, naturalmente. O homem ele vai passar, assim como a mulher ela chega num período chamado de menopausa, né? Então ela paralisa a produção dos hormônios, ela perde o interesse pelo sexo, a vagina fica mais ressecada e o homem tem sintomas parecidos, né? Dos quais... É a célebre andropausa, é? Isso, exatamente.
Tá? É um termo que ele é erroneamente utilizado como andropausa, porque o homem não para de produzir hormônio. Na realidade, ele diminui a produção do hormônio, mas ele precisa ser tratado. Bem, o que tem de orientação, então, para a gente fazer? É que esse homem ele procure o urologista, ele deve fazer a dosagem hormonal. Os principais hormônios no homem envolvidos são a testosterona e os seus subtipos da testosterona. E, detectado esse problema, existem diversas maneiras para tratar. Até mesmo, né, um acompanhamento psicológico, uma conversa, isso tudo vale também, não é? É válido. A gente trabalha com uma pessoa que é uma psicóloga, que dá apoio aqui para a clínica, para nós, para o Urocentro, e que ela aconselha os nossos pacientes. Tanto pacientes jovens que têm problemas sexuais e de disfunções, como também para os pacientes mais idosos, né? O Urocentro é completa, meu filho, olha aí. Logo após ejacular, sinto uma forte vontade de urinar sempre, constantemente. Isso é algum problema? Não, normalmente não é problema, mas o que acontece é que o homem, ele ejacula e ele urina pelo mesmo canal, né? Então, a gente tem uma uretra, que é um caninho que fica dentro do pênis do homem, e que ele consegue ejacular e urinar pelo mesmo local. Então, quando ele tem o mecanismo de ejaculação, às vezes um resíduo do esperma fica dentro do canal. E aí, logo na sequência, ele quer esvaziar a bexiga, e eu até diria que isso é bom, tá? Porque após uma relação sexual é sempre bom você urinar, porque aquelas bactérias que penetraram, que vieram do trato da mulher para dentro do trato do homem, da uretra do homem, elas são, vamos dizer, lavadas da uretra após uma urina. Tá vendo? Não é nenhum problema, deixa para dar o beijinho depois. Vai, faz e volta. Sofro de impotência ao usar a camisinha. Isso é sério? Eu acho que isso é bloqueio. Tem um certo bloqueio. Se você prestar atenção, a gente detecta isso bem no consultório, os urologistas sabem do que eu estou falando. Pacientes mais velhos, eles não gostam de utilizar o preservativo. Eles querem ter mais a relação livre, né? Uma relação desprevenida. Com uma parceira saudável e conhecida, eu acho que está tudo bem. O grande problema é a promiscuidade sem a camisinha, que aí começa a levar as doenças sexuais e os problemas para ambos, né? Tanto para o homem como para a mulher. A camisinha, ela dá impotência? Não, a camisinha não causa impotência. Ela é um método de defesa para doenças e também para gravidez. Tá? Então, ela não vai te levar à impotência. Mas existe um bloqueio, realmente, de que toda vez que você põe o preservativo, ele diminui um pouco a vascularização do pênis. E o pênis do homem, eu já até falei outras vezes para vocês, ele não tem osso. Ele precisa que o sangue chegue dentro do pênis para ter a ereção. Então, é assim que ele tem a ereção. E o preservativo diminui um pouco essa quantidade de sangue lá para dentro do pênis. Aí vai da hora, né, querido? Juntar ela com ele e tal, tratamento, mil coisas. Uma boa relação dos dois é a melhor forma de tratar. E tem remédios orais, remédios injetáveis, próteses de pênis, tudo isso a gente pode ajudar no tratamento. O urologista está aí para servir o paciente. E em cima dessa pergunta, aí vem a célebre história que estão aqui perguntando. Quais os sinais de quando estou com uma doença venérea? Tá vendo? Não usou a camisinha porque acha que diminuiu a vontade. E olha aí, aí vem a doença venérea. Quais são os sinais? Tem algum sinal assim, logo? Tem vários, né? Tem vários. Quando a gente fala em doença sexual, a gente pensa em dois tipos de doenças principais. As úlceras, que são as feridas, né? Então o pênis surge com uma ferida, e pode acontecer também na vagina ou no ânus, né? Especificamente falando de ferida no homem, a gente tem herpes, tem donovanose, tem algumas doenças causadas por clamídia. Então, geralmente, elas são feridas que drenam secreção. Esse paciente precisa ser logo avaliado pelo médico para que dose todos os seus exames e comprove se ele tem alguma causa disso com uma doença sexual ou se é só uma lesão por trauma. E a outra causa principal são os corrimentos, né, que são chamados Acontece em homens também, é? Acontece nos homens, são chamados de uretrites, e as uretrites, a mais comum delas é a gonorreia, né, que é uma doença muito antiga, já do século passado, e que ainda acontece.
E a gente com frequência recebe pacientes, tanto no consultório como nos ambulatórios de SUS, com gonorreia. Por quê? Porque não usam preservativo. Então o conselho que fica, teve um corrimento, teve uma ferida no pênis, não deixe postergar. Trate de maneira precoce, com o médico, né? Não se autotrate, também não vá na farmácia diretamente pedir aconselhamento. Eu acho que o profissional urologista ele está para ajudar o paciente. Doutor Ítalo, muito obrigada. Essa coisa do médico se preocupar com a prevenção. Se você vem antes, se você se consulta anualmente, todas as coisas podem ser sanadas sem grandes alardes, sem grandes problemas. Não é isso, doutor Ítalo? Exatamente. Eu acho que o ideal é você fazer a prevenção e, se não consegue detectar na prevenção, se alguma coisa sentir logo no começo, no início, que a gente possa tratar de maneira precoce. Eu que mais uma vez agradeço pela oportunidade de esclarecer essas dúvidas e dizer que é um prazer ter você e toda a sua equipe aqui conosco na Urocentro. E olha só, você que está nos assistindo, nós vamos colocar na fanpage uma promoção muito bacana com o Urocentro. Eles nos permitiram, eu acho que a gente ainda vai decidir como vai fazer, mas vai ganhar uma consulta grátis aqui no Urocentro com um dos médicos maravilhosos que você encontra aqui. Vale a pena, assiste, vai lá na fanpage, Mazé Manaus, que você vai ver, vai ser muito bacana. Vamos dar o endereço, vamos dar telefone, doutor Ítalo? Bem, então a Urocentro ela fica na Rua Fortaleza, número 525, no Adrianópolis, próximo da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, que está aqui nos abençoando sempre, né? Eu adoro falar isso. Muito obrigada. Obrigado a você. Fica aí, eu volto já.